Mais uma vez, saudações em Cristo. Estou de volta para falar acerca do jejum bíblico. No vídeo anterior, eu dei algumas orientações e falei sobre a importância do jejum. No dia de hoje, eu quero falar sobre a grande necessidade do jejum e o que Jesus fala acerca do jejum. Quero, talvez, se ainda tiver tempo, falar nesse segundo vídeo sobre os tipos de jejum e como jejuar. Se não, ficará para o terceiro vídeo. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus advertiu: quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência de triste como os hipócritas. Jesus nunca reprovou o jejum, ele sempre apoiou e organizou a mente das pessoas, inclusive dos apóstolos, a praticar o jejum. Ele foi prático nisso, ele orientou, ele capacitou para que o jejum fosse praticado e deixou a importância. E eu te digo, se Jesus julgou muito importante jejuar e instruiu para o jejum, seria o jejum tão simples assim? Seria tão banal como algumas pessoas consideram? Não. De modo que os apóstolos seguiram o exemplo e jejuaram muito. Os pais da igreja afirmam categoricamente que os apóstolos jejuavam muitos dias. Eles tinham como comida a palavra de Deus. Jesus afirmou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus incentivou o jejum porque o jejum, ele nos faz nos aproximar de Deus. Em segundo lugar, porque o jejum, ele nos dá poder. Sim, porque a carne fica nervosa quando deixamos de comer e beber. E com isso, o espírito volta-se para Deus e você se torna mais próximo de Deus quando você tem propósito. O jejum, ele é essencial para você receber autoridade de Deus para expulsar certos grupos de demônios. Jesus falou: existe castas de demônios que só saem com oração e jejum. E eu afirmei, quero reiterar: o jejum deve ser praticado aliado, junto, lado a lado com a oração, ou do contrário não terá efeito. Bem, você pode estar perguntando: e como é que eu posso jejuar? Eu digo, você pode ter na sua mente e no seu coração o propósito de jejuar. Quando o jejum não é coletivo, em relação à igreja, ou um grupo de amigos ou irmãos que você está produzindo, você tem que fazer um jejum secreto no seu coração. Voltar-se para Deus, determinar em sua alma fazer o jejum. E tem 3 métodos práticos, no geral, que se faz jejum segundo as Escrituras. O jejum total, que foi produzido por Esté. Esté convocou a nação de Israel e disse: vamos jejuar e orar. E ninguém coma nada por 3 dias e 3 noites, e assim foi feito. O jejum parcial, registrado em Daniel capítulo 10, está prático lá. Esse jejum foi organizado por Daniel. Ele ficou 21 dias sem comer carne, sem beber vinho, sem tomar nada. Ele disse: não comi nada saboroso. Baseado no capítulo 2 de Daniel, ele pode ter comido verduras e legumes. Agora, existe o jejum absoluto, que você não bebe e nem come, sabe? Você pode jejuar e colocar no seu coração e deixar que Deus trabalhe em você. E qual o tempo, você poderia me perguntar? Quanto jejuo? Qual o tempo? O tempo é, primeiro, baseado na estrutura do seu corpo. Nunca inicie o jejum insistentemente para ferir a sua carne. Começando a hora que você vai deitar. Leve até as 9 da manhã, depois às 10 da manhã, às 11. Depois passa para chegar às 13 horas, depois vai até às 15, depois vai até às 18, se aguentar 24 horas. A Bíblia deixa claro que você pode e deve jejuar, mas tem que fazer com prudência e sabedoria. Agora você vai perguntar: mas pastor, diga-me por favor, o jejum deve ser praticado de que modo? Como eu posso fazer? Posso escovar os dentes? Sim, pode.
Posso comer? Ora, depende do seu acordo, depende do seu propósito. Se você fizer o propósito de, como Daniel, comer legumes e verduras, ok. Pão e água, ok. Jejum total, ok. O segredo é se aproximar de Deus com um propósito. Quando você põe na sua mente o propósito e ele penetra no seu coração, Deus assina embaixo e ele observa você. Sabe, a Bíblia diz que Deus ama os que o amam e os que de madrugada o busca ou o encontra. Será que Deus precisa que você busque ele para ser achado? Deus está em todo canto, em cada nanomilímetro do universo, lá está Deus com o seu poder, com a sua majestade, com os seus poderosos anjos atuando dia e noite. Ele te vê qualquer tempo. Mas sim, é preciso voltarmos para Deus e buscar Ele em oração. E você tira o propósito e diz: eu vou jejuar, então eu não vou comer e não beber nada até tal hora, e cumpra ele. Faça-o e você prosperará. Tem a prática dos cristãos do passado, tem a prática bíblica, é essencial. Paulo chega a falar do jejum sexual, mas ele aconselha: não avance muito, não demore demais para Satanás não achar uma brecha e destruir você. Mas o jejum sexual não deve ser feito só o jejum sexual, deve ser feito junto com o jejum de abstinência de comida e bebida, conforme o propósito que você colocar. Guarda isso em sua mente. No terceiro vídeo, que será o último deste momento, eu vou explicar melhor como se proceder e se eu quebrar o jejum, o que vai acontecer comigo? Pequei ou não? Te aguardo. Até lá. Que o Senhor dos Exércitos lhe abençoe e lhe guarde e abra seu entendimento para que você prospere cada dia mais.